Bom, gente, vamos agora para a filosofia. Filosofia, novamente, né? Mesma forma, a gente vai para a aula 5, 6 e 7, né? Vamos abrir a aula 5. A aula 5 é bem pequena, ela fala sobre linguagem, não é? O texto é bem pequeno. Já vi aqui que tem muitas pessoas que já responderam, né, os exercícios. Eu não corrigi ainda, viu, gente? Vou tentar, é muita coisa para corrigir. Então, vocês vão ver aqui na apresentação, e a apresentação vai dizer que é possível pensamento sem linguagem? Começa a perguntar sobre isso. É possível pensamento sobre linguagem, sem linguagem? Aí vai dizer que a linguagem, ela influencia o conhecimento. Então, nessa aqui, né, vocês vão aprender a relacionar o conceito de linguagem, conhecimento e pensamento, vão aprender a identificar o que é linguagem e diferenciar linguagem e língua. Seriam os objetivos desta aula, desta unidade. Tem um desafio, mas esse desafio eu não vou ler, porque vocês vão ler só no final, como eu falei, não é? Depois que tá lá, que vocês lerem todo o texto, aí vocês vão ler esse desafio para poder fazer o desafio. Então, o infográfico vai mostrar aí para vocês o que é conhecimento, não é? Que é a relação entre o sujeito e o objeto, a linguagem e o pensamento. Vai essas três coisas articuladas juntas, né? Então, você conhece, o conhecimento se manifesta por meio de quê? Do pensamento, o qual pode acontecer utilizando-se da linguagem, matemática, química, verbal, etc., para atingir um maior grau de abstração. Então, nós temos a linguagem, que é um sistema simbólico de signos arbitrários, convencionais e dependentes da aceitação social, e nós temos o pensamento, que é a articulação dos signos, ou seja, a união das representações e cadeias. Então, eu tenho o conhecimento, não é? Que é a minha relação com o objeto, né? E esse conhecimento eu expresso através de quê? Da linguagem. E a linguagem também vai ajudar cada um de nós a expressar o pensamento, né? Isso vai estar explicado bem direitinho aqui no livro. Vocês vão clicar. Eu aconselho que vocês façam aquela ideia que eu dei, vocês criarem no computador de vocês, né? Uma pasta para cada disciplina e vocês irem baixando os livros de cada disciplina, né? Os conteúdos de cada disciplina. Então, aqui vocês vão ver, começar, né? Vendo a relação entre linguagem, conhecimento e pensamento. Ele vai explicar aqui bem direitinho, né? Quando diz assim, ó, linguagem, conhecimento e pensamento são conceitos que estão interligados, né? Então, ele vai explicar aqui como é que se dá, como é que essa interligação acontece, não é? Entre linguagem, conhecimento e pensamento. A partir do momento que vocês forem lendo, vocês vão entendendo essa linguagem. Aí embaixo ele vai explicar, né, nesse quadro aí, os tipos de conhecimento, que eu tenho conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico, gente? Aquele baseado na prática, no dia a dia, né? Na observação do ambiente, certo? É o conhecimento da prática. O conhecimento científico, que é baseado através da comprovação científica, né? Através do teste, onde se comprova, se testa, né? Se estuda para se comprovar. O conhecimento religioso, que é baseado na fé, e o conhecimento filosófico, né, que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre questões imateriais e subjetivas, né? É o pensamento, ideias, né? Então, ele vai explicar aqui cada um desses conhecimentos, né? E é muito importante para vocês saberem bem direitinho. Aqui eu expliquei de forma bem rápida, né? Mas é bom vocês saberem, porque lá na frente, quando vocês forem trabalhar pesquisa, vocês vão voltar, a gente vai voltar a discutir, né? Aí, nesse próximo tópico, ele vai discutir a relação do homem com a linguagem, né? E vai dizer que através da linguagem o homem se comunica, né? Ele produz também conhecimento, né? Ele se comunica com o outro, ele produz conhecimento, ele também interage, ele também adquire conhecimentos, né? Então, ele vai fazer toda essa discussão aqui, né? Linguagem, línguas, diferenças e semelhanças. Então, ele vai discutir aqui, né, gente, através de alguns teóricos como Aristóteles, né, qual a diferença entre linguagem
e língua, certo? Nós temos várias linguagens, a linguagem da matemática, a linguagem da química, a linguagem da ciência, da física, da biologia, e nós temos a língua, não é? A língua falada, né? Então, ele vai fazer aqui, né, uma diferença do que é cada um dessas aí, certo? E é bem interessante que vocês leiam bem direitinho o texto, certo? Após o texto, após a leitura do texto, vem a dica do professor também, que é outro vídeo, certo? Bem legal, que é linguagem, remédio, veneno, cosmético. Esse vídeo é bem interessante, gente. É um vídeo de 3 minutos e 31 segundos, né? Vai fazer um resumo do texto todinho. Explicar o que é linguagem, o que é pensamento, né? A diferença entre linguagem e pensamento, como o homem se comunica. É bem interessante, certo? Então, assistam o vídeo, uma dica que eu dou, assistam o vídeo, que ele vai ajudar muito vocês na resolução do desafio. Então, do mesmo jeito, vai ter os exercícios, né? O na prática, né? Que é uma questão aí para se discutir na prática. O saiba mais, né? Que vai vir um vídeo de Edgar Morin, né? Os limites do conhecimento na globalização. Vem um texto, né? Sobre linguagem e conhecimento, certo? Que vai discutir a teoria de Platão, e mais um texto sobre Marilyn Chauí, né? Que é Convite à Filosofia também, certo? Tá lá, se vocês não tiverem tempo de assistir, de ler todos, mas pelo menos um deles, né, gente? Vocês escolhem para assistir, né? Para ler, para poder vocês ficarem mais seguros da disciplina, certo? Então, aí nós vamos para a aula 7. Isso é a aula 5, a aula 6, que é filosofia, a formação do educador e as práticas educativas. Então, vocês vão ler essa aula 7, aula 6, desculpe. Nessa aula 6, a gente vai ter também, né, vai dar acesso ao conteúdo, vai fazer uma pequena apresentação, onde você sabe qual é a ideologia do educador. Ele começa a perguntar isso, que a gente vai tentar responder nesse texto, nessa aula. Como deve ser a sua ação na prática pedagógica da sala de aula, né? Então, nesta unidade, a aprendizagem vai se relacionar a filosofia com a formação do educador e as suas práticas educativas e a contribuição da filosofia na formação do educador, mostrando como ela irá refletir na sua prática pedagógica. A atitude filosófica vem contribuir para a filosofia da educação. Aí, bons estudos, aparece, né, lá sim, aí vem o desafio que vocês vão deixar por último, né, gente? A leitura do desafio por último, o infográfico que vai explicar aí bem direitinho, né, os objetivos da filosofia da educação. Para que serve a filosofia da educação? Reflexão, formar uma consciência crítica, não é? Então, aí ele vai explicar bem direitinho, vai resumir, né? Esse infográfico, ele resume aquele texto, certo, gente? Como a minha visão de mundo, como é a minha visão de mundo, eu, enquanto profissional, né, como educador, qual é a minha visão de mundo? Quais são as minhas experiências? As práticas pedagógicas, elas são baseadas nas minhas experiências, né? As experiências que eu vou viver na academia, né? Elas vão basear a minha prática pedagógica. Então, se eu sou aquele estudante que estuda pedagogo, que estudo, que leio, né? Que me dedico, então isso vai basear a minha prática pedagógica, certo? Quais questões ou problemas precisam de abordagem, né? Então, quais são as questões e os problemas aí na sociedade que precisam ser discutidos, que precisam ser abordados? Aí o conteúdo do livro, vocês vão clicar, vão abrir, vão ler lá o conteúdo do livro, né? Ele vai falar sobre a filosofia, a formação do educador e as práticas educativas. Então, numa primeira abordagem, ele primeiro vai dizer o que é filosofia, né? O objetivo da filosofia, não é por que trabalhar a filosofia dentro da formação do educador. Lembra que eu falei que a gente precisa o quê? A gente trabalha, o educador é um ser que pensa, né? Ele tem que ter uma consciência crítica em relação ao mundo, à sociedade, né?
para poder ter as suas vivências, sua prática pedagógica. Então, vai explicar qual é a contribuição da filosofia na formação desse pensamento, na formação desse sujeito, né? Então, vai explicar bem direitinho aí, né? Essa questão aí, vai usar essa autora aí, né? Knelline, 1996, que ela vai explicar que a filosofia da educação é uma teoria que ela contribui significativamente para a formação do educador, não é? Então, ela vai explicar várias questões aí que vocês vão ver ao longo do texto. A formação do educador e a sua ação pedagógica, né? Que dependendo do como o educador é formado, ele vai se tornar um profissional. Então, se eu tiver uma formação medíocre, eu seria um profissional medíocre, por exemplo, né, gente? Então, é preciso investir nessa formação do educador, não é? Que ele seja esse sujeito questionador, estudioso, para que eu tenha um profissional lá na frente da educação também, que seja um questionador, que seja um estudioso, né? Que tenha uma prática pedagógica condizente com a realidade. Aí vai trazer alguns estudiosos para discutir essas questões, né? E vai falar sobre a questão do idealismo, do realismo e do pragmatismo, né? Então, esses três conceitos aí da ciência, né? Vai trazer esses três conceitos da ciência para discutir, certo? O existencialismo e a análise para discutir isso na formação do educador, tá certo? Aí, cada um desses conceitos, ele e o desafio vai falar sobre isso, viu, gente? O desafio vocês vão ter que remeter a isso. Então, quem não lê esses conteúdos, eu já andei dando uma olhada em desafio, que tentou responder o desafio, mas não veio aqui para estudar os conceitos. Então, leiam os conceitos, certo? O que diz cada conceito desse, porque vai ter um link lá com o desafio. O cenário vai falar um pouquinho do atual cenário da educação brasileira, como é que anda a educação brasileira atualmente, são as suas carências, né? Traz o nosso querido Paulo Freire aí e outros educadores para discutir essa realidade, certo? Da educação. E aí é o texto da aula 7, da aula 6. Certo, gente? A dica do professor, que também é um livro, é um texto, um Olá, vídeo, seja bem-vindo à que vai unidade falar, ó, Filosofia e Formação de Educadores. Filosofia e Formação do Educador e as Práticas Educativas. É um vídeo de 13 minutos que vai ajudar vocês a compreenderem bastante o texto, certo? Aí depois vem os exercícios, do mesmo jeito, o Saiba Mais, né? Que traz, o Saiba Mais sempre traz um livro, um vídeo, um livro, um artigo, né? Esse aqui traz mais, gente. Então, vai trazer 2 vídeos, né? Aliás, ó, são 4 vídeos que ele vai trazer, né? E um artigo, certo? Então, esse Saiba Mais aí é bem completo, bem interessante, certo? Então, eu aconselho que todos leiam, certo? E a última aula, que é a aula 7, Instrumentos do Saber. Nessa aula 7 aí, deixa eu abrir aqui a janela. Nessa aula 7, vocês vão estudar, né? Tem uma breve apresentação, né? Que vocês vão estudar o que é, primeiro, discutir o que é conhecimento, né? Instrumento, sabe? A primeira coisa é discutir o que é conhecimento. Como é que se constrói o conhecimento? Né? O que é que envolve a construção do conhecimento? Né? Que vocês vão falar sobre percepção, sensação, memória, imaginação, linguagem, pensamento, inteligência e consciência, certo? Então, aí vem um desafio, um infográfico, certo? Que ele vai trazer, ó, o infográfico ele traz bem pequeno, né? Percepção, inteligência, sensação, memória, linguagem, consciência, pensamento, imaginação, que tudo isso envolve o quê, gente? A construção do conhecimento. Envolve tudo isso aí, certo? Aí o livro, certo? Esse livro, vocês vão, Instrumentos do Saber, vai discutir as teorias do dualismo e do materialismo. O que é isso? O que é dualismo? O que é materialismo? Certo? Então é importante vocês leem para entender, né? Não vou nem explicar aqui, mas aí vai ter vários. Aqui eu estou gravando muito rapidamente uma apresentação. Estou apresentando. Isso aqui não é aula, gente. Eu estou apresentando para vocês o material que vocês vão ler, tá certo?
Aí, quais são os instrumentos do saber, né? Que está lá no infográfico, que é a percepção, que é a memória, né? Aí vai explicar o que é cada um desse aqui, que é a linguagem, né? Aí vem aí um gráficozinho que vai mostrar a linguagem pode ser um porta-voz importante da consciência, que tem de modo mais sucinto a necessidade de perceber imediatamente, da forma mais clara possível, aquilo que está se passando com o sujeito, né? Então, vai explicar um pouquinho aí sobre a linguagem, a consciência como elemento psicológico, a consciência como elemento moral, a consciência como elemento filosófico, como elemento histórico, como elemento religioso, emancipador e político, certo? Então, faça uma leitura bem direitinho sobre isso aí. As funções mentais e físicas, as funções mentais e físicas na construção do conhecimento, as funções dos estados mentais e físicos na construção do conhecimento, como é que funciona o nosso cérebro, né, os estados mentais e físicos, para que o ser humano ele construa o seu conhecimento, né? Aí vamos ter autores como Vygotsky, como Oliveira, para discutir um pouquinho sobre isso aí. É bem rápido, né? É uma discussão bem superficial. Por último, as referências, não é? Que é um texto bem pequeno, bem sucinto mesmo, certo? Então, aí vocês vão voltar aí para a dica do professor, que também é um vídeo, né? É um vídeo de Olá! 2 minutos, Nesta unidade de aprendizagem estudaremos os instrumentos do saber. Aí ele vai especificar cada instrumento do saber. Bem fácil, é aula, gente. Isso aí é uma aula, certo? Só que em 3 minutos. Uma coisa bem resumida em 3 minutos, certo? Aí vem os exercícios, né? Na prática, uma situação prática, né, para onde é possível vivenciar esse conteúdo numa problemática, né, vivenciada na prática. E o Saiba Mais, né, que o Saiba Mais traz um vídeo, são 2 vídeos. O primeiro é percepção e sensação, é um vídeo que explica o que é a percepção e a sensação, né, e o papel destas no processo de ensino-aprendizagem. E outro vídeo que é aquele divertidamente, né, que é um vídeo que eu acho que um filme que a maioria de quem tem criança já assistiu, né? Tem 95 minutos aí para quando vocês tiverem um tempo, né, assistir à luz, né, lá da filosofia, tá certo? É bem interessante um vídeo, um filme para ser analisado à luz da filosofia, certo? Então, esta é as 3 aulas, né, de filosofia da educação que vocês vão fazer essa semana, tá certo?